years. São 14 anos hoje. Lots have changed since we were here. Houve muitas mudanças desde a última vez que estive com vocês. And the Lord has blessed you so much. What a beautiful place E eu vi quanto o Senhor tem abençoado vocês. Que lugar lindo esse. to come and worship. Que vocês podem vir para adorar o Senhor. And you have air conditioning. E vocês têm também ar-condicionado. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. So tonight, Então essa noite, we are going to learn how to become nós vamos aprender como se tornar really rich. realmente ricos. I'm from California, Eu venho da Califórnia. so I thought we'd talk about that. Aí eu pensei, eu acho que eu deveria falar sobre isso. But I want to look at it from Ephesians, Mas eu quero olhar com vocês a partir do livro de Efésios, as Paul talks about the unsearchable riches of Christ. quando Paulo nos fala das riquezas insondáveis de Cristo. I'd like to begin, I'll have Celso read chapter 1, verses 1 through 3. Então, para a gente começar, eu vou pedir para o Celso ler os versículos do capítulo 1, versículos de 1 a 3. And then we'll pray. E aí a gente ora. Just a second. Efésios 1, de 1 a 3. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Let's pray. Vamos orar. Father, we thank you for your word, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra and we thank you for the work of your Holy Spirit. e te agradecemos pelo trabalho do teu Santo Espírito. And we pray that the two would collide in our hearts tonight. Eu oro a Deus que a tua palavra possa trabalhar em nossos corações essa noite. Giving us a greater understanding of E the no- riches we have in Christ. E que nós possamos ter um grande entendimento das riquezas que nós temos em Cristo. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém. So when we first met the Apostle Paul, his name was Saul. Então, quando nós nos encontramos o apóstolo Paulo pela primeira vez, o seu nome era Saulo. Saul was maybe named after King Saul. Então, Saulo talvez tenha sido o nome dele, né, por causa do rei Saul. We learn in Scripture that he was a Pharisee, Nós aprendemos nas escrituras que ele era um fariseu, which means he received one of the greatest religious educations a person could receive. Isso significa que ele recebeu uma das maiores educações religiosas que uma pessoa poderia receber. He not only had a great education, he probably led a very good life. E ele não tinha apenas uma boa educação, ele provavelmente teve uma ótima vida. He felt like he was doing everything right for the Lord. E ele se sentia como se estivesse fazendo todas as coisas corretas para o Senhor. And so he set out to persecute those that he thought were against what the Lord or the law taught. Então, o seu alvo, ele estava determinado a perseguir todos aqueles que, para ele, no entendimento dele, estavam contra Deus. And it was on the road to Emmaus, E foi no caminho de Emaús as he set out to persecute Christians, que ele estava ali determinado a perseguir os cristãos. that the Lord shined a great light out of the sky. E o Senhor fez com que uma forte luz brilhasse do céu And knocked Paul to the ground e derrubasse Paulo no chão and blinded him. e que ele ficasse cego. When Paul said, "Who are you, Lord?" Quando Paulo ele faz essa pergunta, quem és tu, Senhor? Jesus replied, A resposta de Jesus "I am Jesus whom you are persecuting." foi: eu sou Jesus a quem você persegue. It's hard kicking against the goads, isn't it, Paul? Dura coisa é resistir aos agulhões, não é, Paulo? You see, it was at that moment that Jesus captured Paul's heart. Então foi naquele momento que Jesus ele capturou o coração de Paulo. Though he was still blind, Então, enquanto Paulo ainda estava cego, he went into the city of Damascus. ele foi à cidade de Damasco
and he met a man named Ananias. E ali ele encontrou um discípulo chamado Ananias. And Ananias prayed for him, and the scales were removed from his eyes. Ananias teve que orar por Paulo para que as escamas caíssem dos seus olhos. And it was at that time that the Lord spoke to Ananias and told him E foi naquele momento que o Senhor falou com Ananias e disse para ele that it was the will of God that Paul would preach to the Gentiles, que era a vontade de Deus que Paulo pregasse aos gentios, to the kings, aos reis and to the Jews. e aos judeus. This was the will of God. Esta era a vontade de Deus. But before God could use Paul greatly, Mas antes de Deus poder usar Paulo grandemente, he had to suffer greatly. ele teve que sofrer grandemente. And God used him greatly. E Deus então usou grandemente. In the book of Acts, we learn that he took 3 missionary journeys. No livro de Atos nós aprendemos que Paulo teve 3 viagens missionárias Through the Roman Empire. pelo Império Romano. He was in Ephesus. Ele estava em Éfeso. Then 2 years later, he went on his 3rd missionary journey, and he stayed in Ephesus for about 2 years. E na sua segunda viagem missionária, ele voltou a Éfeso e ficou ali por 2 anos. And it was at that time that the church in Ephesus was growing. E foi nessa época, nesse período, que a igreja em Éfeso começou a crescer. The city of Ephesus was a city of commerce. A cidade de Éfeso era uma cidade comercial. There was great wealth, Havia uma grande riqueza ali, but there was great immorality. mas também havia uma grande imoralidade. The temple Diana was there in Ephesus, one of the 7 wonders of the world. O templo de Diana ficava naquela cidade de Éfeso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Over 1,000 prostitutes from the temple would come out nightly. Havia mais de 1000 prostitutas que estavam ali naquele templo todas as noites. And the men would sleep with the women as a form of worship. E para os homens, dormir com essas mulheres era uma forma de adoração. It was the will of God that Paul would be called to this city, Então foi pela vontade de Deus que Paulo foi chamado para ir nessa cidade, stripping him of every worldly desire, para que ele pudesse estar longe de todo o desejo mundano setting him in a city of sexual immorality, e levá-lo para uma cidade cheia de moralidade sexual, to preach the gospel of Jesus Christ. para que ali ele pregasse o evangelho de Jesus Cristo. By 10 years later, Então, 10 anos depois, we find Paul writing the letter to the Ephesians. nós encontramos Paulo escrevendo esta carta aos Efésios. Paul is still not in a great place. Paulo, ele ainda não estava num grande lugar, He is in a prison ele estava numa prisão, in Rome. uma prisão em Roma, The prison is called the Maritime Prison. uma prisão chamada prisão Marmetina. I was blessed in 1992 to visit this prison, E em 92 eu fui abençoado e pude visitar essa prisão. and I remember walking down the stairs, E eu me lembro caminhando, descendo as escadas, and it's all hewn out of rock. e ela era toda cheia de pedras, rochas. And you walk into the cells, E aí quando você entra nas celas, and you have to bend down você tem que se dobrar para to entrar. walk into the cell. Para poder entrar nas celas, você tem que se curvar. And since it's all rock, it's very damp, Então, porque é tudo de pedra, né? Então é bem escuro, it's very dirty, é bem sujo, it's not comfortable. não é confortável. But picture this. Mas eu quero que vocês imaginem isso. Paul is sitting in the corner Paulo, ele está num canto of this dark, dingy cell, dessa cela imunda, maybe with a candle, talvez com uma velinha, a parchment, talvez um pergaminho, um pedaço de papel and a writing utensil, e um pincel, uma caneta, writing about the unsearchable riches of Christ. escrevendo sobre as insondáveis riquezas de Cristo. What was it that Paul saw? Então, o que foi que Paulo viu? We have this idea that riches are things that we can have here on earth, A gente tem a ideia de que riquezas são coisas que nós podemos ter aqui nessa terra, but Paul never thought that way. mas Paulo nunca ensinou isso. He knew the unsearchable riches of Christ were heavenly riches. Ele sabia que as insondáveis riquezas de Cristo se tratam de riquezas espirituais, celestiais. It was a richness that
only certain people can ever experience. Mas são riquezas que apenas algumas pessoas são capazes de obter. And he tells us who those people are E in ele the nos passage. conta nessa carta quem são essas pessoas capazes de obter essas riquezas. He's writing to the saints. Ele está escrevendo aos santos. Now, sometimes we have a misunderstanding of the word saint means. E às vezes nós temos esse mal entendimento sobre o que significa a palavra santo. When I was in Rome, Quando eu estava em Roma, I went to the Vatican, eu fui ao Vaticano. and I went on a tour of Vatican City. E eu fiz um tour na cidade do Vaticano. And in St. Peter's Basilica, E na Basílica de São Pedro. there's a courtyard, Então existe um jardim, né, no fundo, and it has all the saints. que tem ali todos os santos. So I asked the tour guide, what is a saint? What makes a saint? E aí eu falei para o cara que estava nos guiando, né, o guia turístico, What makes a saint? What makes? Yeah, how do you become a saint? Como que você se torna um santo? He said it's someone that has achieved some spiritual eminence E a resposta daquele guia turístico foi: para se tornar um santo, você tem que alcançar uma certa eminência, importância. he died, É alguém que morre, and now he's a saint. e então se torna um santo. But the Bible says something entirely different. Mas o que a Bíblia nos fala sobre ser um santo é algo totalmente diferente. He says the saints in the Bible are not dead, Os santos da Bíblia não estão mortos, they are alive. eles estão vivos. We are saints. Nós somos santos, We are alive. nós estamos vivos. We are no longer dead. Nós não estamos mais mortos. We've been made new in Christ. Nós fomos feitos novos em Cristo. Now you may be looking at me and Celso Talvez você esteja olhando para mim, para o and say, Celso, they ain't no saint. e você está aí pensando, né? Esses daí não são santo coisa nenhuma. But in Jesus' eyes, we are all saints. Mas aos olhos de Jesus, todos nós somos santos. Let's read Ephesians chapter 2, Vamos verses ler 1 through 3. em Efésios capítulo 2, versículos 1 through 3. de 1 a 3. Efésios 2, de 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Amen. Amen. We, as saints, the word literally means to be set apart. A palavra literalmente, a palavra santo, literalmente significa ser separado. Another word we might use is sanctified. Uma outra palavra que nós usamos é santificado. When you and when I receive Jesus Christ as our Lord and Savior, Quando você e eu recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, He took us Ele and He nos- set us apart. Ele nos separou. The old man is dead. We are alive in Christ. O velho homem morreu e nós nos tornamos vivos em Cristo. Physically, we're still in this world, though. Fisicamente, nós ainda estamos neste mundo, But spiritually, we are citizens of heaven. mas espiritualmente nós somos cidadãos celestiais. And I think all of us feel that pulling, don't we? E é por isso que todos nós sentimos essa tensão, essa luta, não é verdade? There's a pulling between the things we want of this world Existe uma luta dentro de nós com as coisas que nós queremos neste mundo and the things we want of the kingdom. e as coisas que nós desejamos do reino do céu. And there's a pulling, and the pulling is so strong E essa luta, ela é uma luta muito forte. that in the book of John, chapter 17, Que no livro de João, capítulo 17, it tells us that Jesus is praying for you and me. nos diz ali que Jesus está orando por você e por mim. He knows the tearing in which we are suffering, Porque Jesus conhece a luta na qual nós estamos passando. and he is praying that we would experience to be what it means to be spiritually rich. E Jesus ora para que nós possamos experimentar o que é ser totalmente ricos. So
we see this beautiful riches that we have in Christ Jesus. Então nós vemos essas lindas riquezas que nós temos em Jesus. Not only is Jesus praying for us, Não apenas Jesus Cristo orando por nós, he has sent us a helper, mas Ele nos enviou um ajudador, the Holy Spirit. o Espírito Santo. The same Spirit that raised Jesus from the dead, O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, he is sent to live in us, Ele foi enviado dos céus para habitar dentro de nós, that we would have the power not to live in the world, para que nós tivéssemos o poder para não vivermos no mundo, but to live in Christ. mas para vivermos em Cristo. We got Jesus praying and the Holy Spirit in us, E nós então temos Jesus Cristo orando por nós e o Espírito Santo habitando dentro de nós. which Paul says in Philippians that we can do all things through Christ Jesus who strengthens us. E é por isso que Paulo nos diz que podemos fazer todas as coisas em Cristo Jesus que nos fortalece. In verse 1, No versículo 1, it said, to the saints who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus. nos diz aos santos que estão em Éfeso e em Cristo Jesus. That word faithful stands out. A palavra fiéis, ela deve se destacar. It's talking about those who are faithful to follow Christ. Fala daqueles que são fiéis em seguir a Cristo. We are not saved by living faithful lives. We are not saved by living faithful lives. Nós não somos salvos por viver uma vida fiel, Rather, we are saved by putting our faith in Jesus Christ. mas ao invés disso somos salvos por colocarmos a nossa fé em Jesus Cristo. Look at Ephesians chapter 1, verses 12 through 14. Olha só os versículos de 12 a 14 do livro de Efésios, capítulo 1. Ephesians 1, Yeah. 12 to 12 14. through 14, right? Efésios 1, de 12 a 14. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. The words that we saw in Ephesians 1:1 that say in Christ As palavras que nós vemos em Efésios 1:1, em Cristo, are used 27 times in the book of Ephesus. ela é escrita 27 vezes, ela aparece 27 vezes na carta aos Efésios. I think Paul's trying to make a very important point, E eu acredito que Paulo está querendo fazer um ponto muito claro para nós com isso. that we are in Christ Jesus. Que nós estamos em Cristo Jesus. When we believe in Jesus by faith, Quando nós cremos em Jesus pela fé, through the work of the Holy Spirit, we have the power, the ability através da obra do Espírito Santo, nós temos o poder, a capacidade to have an intimate relationship with Jesus Christ. de entrar num relacionamento com Jesus Cristo. Jesus prayed that in John 17. Jesus orou por isso em João 17. I in you and you in me. Eu em vocês e vocês em mim. Just as he and the Father are one, that we would be one. Assim como ele e o Pai são um, nós seríamos um só com ele. Now back in Ephesians chapter 1 verse 2, Então, de volta em Efésios capítulo 1, versículo 2, another word jumps off the page. uma outra palavra que deve nos saltar aos olhos, The word grace. a palavra graça. Rebecca Grace. Rebecca Grace, isso mesmo. That is a wonderful word that means Essa é uma palavra maravilhosa que significa the kindness of God a bondade de Deus toward undeserving people. para pessoas que não a merecem. God's grace. A graça de Deus, That he would send his son Jesus que ele enviou o seu filho Jesus from heaven to earth do céu à terra to dwell among us, para habitar entre nós, that we might know the mind and the heart of the Father, para que nós conhecêssemos a mente e o coração do Pai, to give his life as a sacrifice e entregar sua própria vida como um sacrifício for sinners that have been separated
from God. para pecadores que foram separados para Deus. Not only that we may have eternal life, Então, não apenas para que tenham vida eterna, but that we might have abundant life. mas para que tenham vida em abundância. You see, the abundant life is living the really rich life. A vida abundante é viver essa vida rica, cheia de riquezas. In Ephesians chapter 2, Em Efésios, capítulo 2, verses 8 and 9, versículos 8 e 9, Paul tells us about this grace. Paulo ele nos fala sobre essa graça. Efésios 2, 8 e 9 diz: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. What a wonderful gift Que of Christ. presente maravilhoso, que dom maravilhoso esse de Deus para nós. So we are talking about the riches of Christ. Então nós estamos falando das riquezas de Cristo, That it was a free gift by Christ, mas existe esse dom gratuito em given Cristo, to all the saints, que é dado a todos os santos, that we might not only have eternal life, but abundant life. para que nós não só tenhamos vida eterna, mas vida abundante. You see, the central message to saints is the riches of Christ. Então a mensagem central aos santos são as riquezas em Cristo. Look in verse 7 of chapter 1. Olha só o versículo 7 do capítulo 1. The first thing we see here are the riches of God's grace. Diz ali: nele temos a redenção por meio do seu sangue. To read. verse 7. Vou ler todo ele. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. In chapter 2, verse 7. E no capítulo 2, o versículo 7, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amen. The riches of God's grace, but not only that, but the riches of God's glory. Então- Chapter 3, verse 16. Não só as riquezas da graça de Deus, mas as riquezas da glória de Deus. Olha agora, 3:16. capítulo 3, 16. Efésios 3, versículo 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. You see, that's the riches of God's grace and the riches of God's glory through the inner man. Sorry, can you say again? No, Anybody it's not important? mine. No, it's not mine. I was just checking. Tem algum celular tocando? Desliguem, por favor, aproveitem a deixa e desliguem seus celulares. That could have been Jesus. Vai que fosse Jesus, né? No. Não. Can you say again? Not only the riches of God's glory, but the riches of God's grace. Chapter 2, verse 4. Então, não só as riquezas da graça de Deus, mas as riquezas da glória de Deus. Vamos ver esse outro versículo. Chapter 2, verse 4. Capítulo 2, versículo 4. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. And the last verse I want you to look at here in regards to the riches is in chapter 3, verse 8, talking about the unsearchable riches of Christ. Então esse é o último versículo que eu quero ver com vocês então, tá? Chapter 3, verse 8. Então tá, capítulo 3, versículo 8. Efésios 3, 8 diz: Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. The unsearchable riches of Christ means that there are riches that are beyond our comprehension. As insondáveis riquezas de Cristo significa que existem riquezas para nós além da nossa capacidade de imaginá-las. They're the kind of riches that help us to experience God's peace in the midst of problems and chaos. Essas riquezas são aquelas que nos permitem experimentar a paz de Deus no meio do caos. The riches of His grace, the riches of His glory, the riches of His mercy, and the unsearchable riches of Christ. As riquezas da sua graça, as riquezas da sua glória, as riquezas da sua misericórdia e as insondáveis riquezas em Cristo.
allow us to live that abundant life in which Christ came to give. nos ajudam a viver uma vida abundante, a qual Cristo veio nos dar. With this in mind, Então, com isso na sua mente, I want to compare it to worldly riches. eu quero comparar essas riquezas que nós temos em Cristo com as riquezas que o mundo oferece. In America, there's a very wealthy man. Nos Estados Unidos existe um homem muito rico. You might be familiar with him. Talvez vocês o conheçam. His name is Bill Gates. O nome dele é Bill Gates. He invented Microsoft. Foi ele que criou a Microsoft. He is worth $90 billion. I don't know how many reais that is. Ele faz 90 Billion. bilhões de dólares, né? Eu não sei quanto isso é em reais, né? I was watching him being interviewed, E aí eu assisti ele a uma entrevista com ele. and when he was asked the question, when did you know you became a billionaire? E aí alguém fez a pergunta para ele, olha, quando você descobriu que você se tornou um bilionário? He said something really interesting. Ele falou algo muito interessante. He says, I learned later, Ele falou, olha, eu descobri mais tarde. when I was 20 years old, I had become a billionaire. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu descobri mais tarde que aos 20 anos de idade eu me tornei um bilionário. But I didn't realize it until I was 30 years old when our company went public. Eu não tinha a mínima ideia que eu era um bilionário até eu chegar aos 30 anos de idade. And this is what he said. E aí ele falou o seguinte: For those 10 years, por aqueles 10 anos, I could only focus in on the development of the software. tudo que eu pensava durante aqueles 10 anos era no desenvolvimento do software. I started thinking about that. Aí eu comecei a pensar sobre isso. I started thinking about, here he is, $90 billion, but he's not a happy man. Então ali está um homem que faz 90 bilhões de dólares e não é feliz como homem. He can have any worldly thing that he wants, Ele poderia qualquer coisa nesse mundo que ele quisesse, but he doesn't have the riches of Christ. mas ele não tem as riquezas de Cristo. And so the outer man might be experiencing great wealth, Então, embora o homem exterior pudesse desfrutar de uma riqueza grande, the inner man is dead. o homem interior continuava morto. You see, you can only experience truly being rich Porque você só pode experimentar o que realmente é ser rico is when Christ lives in you. quando Jesus Cristo habita dentro de você. So what can we learn from this? Então, o que a gente pode aprender com isso? Like Bill Gates focused on the software, Que assim como Bill Gates, que ele focou apenas no software, Paul tells us in verse 3 o Paulo nos diz no versículo 3, of chapter 1 do capítulo 1, that we are to focus in on the spiritual blessings. que o nosso foco deve ser as bênçãos espirituais. Can you read that verse? Eu vou ler novamente. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. In the Old Testament, we learn that if you focus on the law, No Antigo Testamento, nós aprendemos que o seu foco fosse a lei. if you are obedient to the word of God, Isso quer dizer, se você fosse obediente à palavra de Deus, the reward of that is material blessing. havia uma recompensa material para isso, por isso. But in the New Testament, Mas no Novo Testamento, the New Testament tells us that the promises of God will give us the riches of Christ Jesus to the inner man. o Novo Testamento nos ensina que a vontade de Deus é que as riquezas espirituais de Deus estejam no homem interior, According to the riches of glory by Christ Jesus, Paul de says. acordo com as riquezas da glória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Now, he does not promise Então o que ele não promete é to shield us from poverty or pain. que ele iria nos livrar de toda dor e de toda pobreza. What he does promise Mas o que ele realmente nos promete is even when we are in the midst of poverty and pain, é que mesmo em meio à dor e à pobreza,
we can experience the spiritual blessings of Christ. nós podemos experimentar as riquezas insondáveis de Deus em Cristo. Do you experience that? Você experimenta isso? Is that part of your life? Será que isso é parte da sua vida? Do you have a contentment? Você tem um contentamento dentro de você? Are you happy in spite of your outward circumstances? Será que você é capaz de se alegrar, independente das suas experiências exteriores? This is a very important question for saints to answer within their own hearts. Porque essas são perguntas muito importantes que exigem uma resposta sincera do nosso coração. One of my very close friends, Um dos meus amigos mais próximos, very, very wealthy man, um homem muito rico, was coming to church. ele estava indo para a igreja. We were going on missions trips together. Nós estávamos indo para uma missão juntos. We were doing lots of good works. E nós estávamos fazendo muitas coisas boas. He was spending lots of money on the kingdom of God. Ele estava gastando muito dinheiro no reino de Deus. Then something happened. E aí algo aconteceu. He lost it. Ele perdeu. And today I don't think he's walking with the Lord. He became poor. No, he did become poor. Ele perdeu tudo, ele se tornou pobre. E hoje eu acredito que ele não está mais andando com o Senhor. I haven't talked to him in 2 years. Eu não consigo falar com ele já por 2 anos. I know he's out trying to get back the money. Eu sei que o que ele está se empenhando em fazer agora é conseguir dinheiro de novo. Thinking that's what it's going to make him happy. Pensando que é isso que vai fazê-lo feliz. We think the source of our spiritual or material is material blessing. Nós pensamos que a origem da nossa felicidade são as bênçãos materiais. But the source of our spiritual blessing comes from one place and one place only. Mas a origem, a fonte das nossas bênçãos, a nossa riqueza espiritual vem de uma fonte e apenas essa fonte. And Paul mentions this one source many times in his writings. E Paulo ele fala dessa fonte muitas vezes em suas cartas. It's the Holy Spirit. Essa fonte é o Espírito Santo de Deus. It's the Holy Spirit that channels God, our riches to us from the Father through the Son, Jesus Christ. É o Espírito Santo que é o que traz, todas essas riquezas que nós temos celestialmente em Deus, em Cristo para nós. Now, it's not unusual Então não é muito fora do comum for Christians to not have this type of spiritual blessing through the work of the Holy Spirit. Os cristãos terem esse tipo de bênção através do Espírito Santo. In fact, in the book of Acts, Na verdade, no livro de Atos, chapter 19, capítulo 19, we learn of a time that Paul was in Ephesus, nós aprendemos que quando Paulo estava em Éfeso, and this is what happened, foi isso que aconteceu. verses 1 through 7. Versículos de 1 a 7. 19, yes. Atos 19, de 1 a 7. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. I believe that Paul or any of us could walk into any church today and ask that same question. Eu acredito que qualquer um de nós pode entrar em qualquer igreja hoje e fazer a mesma pergunta. When you received Christ, did you receive the Holy Spirit? Quando você recebeu a Cristo, você recebeu o Espírito Santo? How do we know? Como que nós sabemos? Paul wrote in Romans chapter 8, Paulo ele escreveu aos Romanos, capítulo 8: "For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba,
Father. Vocês não receberam espírito de temor quando creram, mas receberam espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. And then he said again, the Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. E ele repete, falando, o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso próprio espírito que nós somos filhos de Deus. Do you feel like a child of God? Você se sente como um filho de Deus? I am a father, Eu sou um pai, and now I am a grandfather. e agora eu sou um avô. There is nothing I would not do for my kids or my grandkids. Não há nada que eu não faça pelos meus filhos ou pelos meus netos. I love them so much. Eu os amo tanto, In fact, my granddaughter's name is Penny. de tal modo que o nome da minha netinha é Penny. Penny. And we have a saying in our house, E nós temos um ditado, né, uma frase na nossa casa. the power of Penny. E a frase é o poder da Penny. When anybody wants something done, Quando qualquer pessoa quer uma coisa, quer que alguma coisa seja feita, they'll come to me eles vêm até a mim and say, Penny wants this done. e eles falam assim, olha, a Penny quer isso pronto. But she'll know I'll do it. Porque eles sabem que eu vou fazer por causa da Penny. That's how our Father is. E assim é como o nosso Pai Celestial é. Our Heavenly Father loves you. O nosso Pai Celestial ama você. He wants a relationship with you. Ele deseja um relacionamento pessoal com você. He didn't come to burden you. Ele não vem para ser pesado para você. He didn't come to bum you out. Ele não quer atrapalhar a tua vida. He came to give you abundant life. Mas Ele quer te dar uma vida abundante. He wants you to realize how really, really, really rich you are. Ele quer que você descubra o quanto você é rico. And when we are walking in the power of the Holy Spirit, E quando nós estamos andando no poder do Espírito Santo, you could have the worst circumstances going on in your life. você pode passar pelas piores circunstâncias que a vida pode lhe trazer. And you're going to have this joy going on like, I should not be happy. Vai haver uma alegria indescritível dentro de você, que você vai dizer, como que eu não poderia estar feliz? You see, God is working all things together for good. Porque Deus é aquele que trabalha todas as coisas, que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Good, bad, ugly. Todas as All for coisas, boas, más, ruins, Ele faz com que tudo coopere para o seu bem, For those who love Him. para o bem daqueles que o amam. You see, it's a relationship between the Father and you. We are children of God. Então, é esse relacionamento que existe entre o Pai e você. Você é filho de Deus. So that is the source of our spiritual blessings. Então, a fonte da nossa bênção espiritual. And the last thing I want to look at is the sphere of our blessings. A última coisa que eu quero ver com vocês é a esfera das nossas bênçãos espirituais. In Ephesians chapter 2 verse 6, he tells us that we are in heavenly places. Em Efésios 2:6 nos diz que nós estamos nas regiões celestiais. Positionally, we are in Christ in heaven. A nossa posição é em Cristo, no céu. Though we're still here in the world. Embora nós estejamos fisicamente aqui na terra. But God wants us to live as though we're in that heavenly place in the world. Mas a vontade de Deus é que nós vivamos aqui no mundo como quem entende que está nas regiões celestiais. And through the power of the Holy Spirit, E através do poder do Espírito Santo. as He comforts us in times of trouble, Então, quando o Espírito Santo nos conforta nos momentos das dificuldades, as He guides us in those times that we lose direction, e enquanto Ele nos guia nos momentos que nos perdemos, as He teaches us the things in which Jesus taught us, e quando Ele nos ensina as mesmas coisas que Jesus deixou para nós, we start to realize the source são of our nessas spiritual blessings. São nessas horas que nós descobrimos que a fonte das nossas bênçãos espirituais, And with that in mind, e com isso em mente, Paul, at the end of book of Ephesians chapter 6, Paulo, no final da sua carta aos Efésios, capítulo 6, chapter 12, tells us how we battle
Versículo 12, ele nos fala como nós devemos lutar. We try to battle in our flesh. We try to work harder, do better, do this, do that. Geralmente nós tentamos lutar com a nossa própria força, com a nossa carne, tentamos ir melhor, tentamos não errar. But this is what Paul says in verse 12 of chapter 6. Então, no versículo 12 do capítulo 6 de Efésios, foi assim que Paulo nos fala. É assim que Paulo nos fala. Just a second. Efésios 6:12 diz assim: Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Every one of our battles is a spiritual battle. Então, cada uma das nossas batalhas é uma batalha espiritual. If you try to battle it in your flesh, Se você tentar batalhar com a sua própria força, you're going to lose. você vai perder. If you battle it with the power of the Holy Spirit through prayer, Mas se você lutar com o poder do Espírito Santo por meio das orações, He'll give you the way to endure and to get through any issue. Ele vai te dar o poder para resistir, perseverar e vencer. You see, it's our communication through the Holy Spirit that we communicate with God. É através do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, da direção do Espírito Santo que nós nos comunicamos com Deus, o Pai. He even intercedes for us when we don't even know how to pray. O Espírito Santo é quem intercede por nós quando nós não sabemos orar. We have to come to that place in our life E nós temos que chegar nesse momento na nossa vida that we are so emptied of ourselves que nós estamos tão vazios de nós mesmos that the Holy Spirit can fill us que o Espírito Santo pode nos encher. as He pours out God's love into our hearts. Assim como Ele derrama do amor de Deus no nosso coração. This is when we begin to experience E é aí que nós começamos a experimentar the life of being really rich. a vida de alguém que é rico. Last scripture Então, última passagem, in Ephesians chapter 5. Efésios capítulo 4. Because you might be thinking right now Porque você pode pensar agora, that the day that Paul lived was a different day than what we live. mas o tempo que Paulo vivia era um tempo diferente do que eu vivo. But I would say that the day that Paul lived in Ephesus Mas eu quero te dizer que o tempo que Paulo viveu em Éfeso is very similar to the days in which you live in today. é muito semelhante aos dias que nós vivemos hoje. Not only did they have the temple Diana with the temple prostitutes out in the street, Não só porque eles tinham o templo da Diana como prostitutas cultuais, they also worshiped a god named Bacchus. eles também adoravam o deus Baco, He was the god of drunken orgies. e era o deus da bebedeira e das orgias. As we were driving home last night down in South Ascension, Então, ontem à noite, quando nós estávamos indo para casa, I saw prostitutes on the street. eu vi prostitutas nas ruas I saw drunk people on the street. e eu vi bêbados nas ruas. You see, things are no different today than they were 2,000 years ago. E a gente percebe que as coisas hoje não são tão diferentes do que há 2000 anos atrás. Because men and women both still think Porque homens e mulheres, eles ainda pensam that our physical pleasures are going to make us happy. que os nossos prazeres físicos vão nos tornar felizes. But it's only through the power of the Holy Spirit. Mas é só apenas pelo poder do Espírito Santo. And this is exactly why Paul writes in these verses of Ephesians chapter 5 verses 18 through 20. E é exatamente por essa razão que Paulo nos escreve esses versículos. Can you say again? 18 through 20. Ephesians Vers- 5 Então, Efésios 5, versículos 18 through 20. Então, de 18 a 20. Efésios 5, de 18 a 20. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. You see how Paul's taking drunkenness
that leads to dissipation, which Você vê como Paulo ele fala da bebedeira, né, da estar bêbado, que leva à devassidão, à perversão. he's saying don't do that, E ele fala, não faça isso, a libertinagem. but be filled with the Holy Spirit. Mas ao invés de fazerem isso, sejam cheios do Espírito Santo. The words be filled E as palavras sejam cheios. is not a holy suggestion. Não é uma sugestão santa. It is a commandment. É um mandamento. And it means to keep on being filled. Isso significa sejam constantemente cheios. Paul saying, don't be drunk on wine, it leads to dissipation. Paulo está falando, olha, não se embriaguem com vinho que vai levá-los à libertinagem. Don't do the things the way the world does them. Não faça as coisas ou não busque as coisas que o mundo You are a busca. saint, you've been set apart. Porque vocês são santos, vocês foram separados. Live life the way the Spirit wants you to lead it. Vocês têm que viver agora do modo que o Espírito Santo quer liderar vocês. And be continually filled with the Holy Spirit. Isso é, sendo constantemente cheios do Espírito Santo. How do we do that? E como que nós podemos fazer isso? We have to come to a place Você tem que vir a um lugar ou chegar a um lugar of realizing we can't do it on our own. que você tem que confessar, eu não consigo fazer isso sozinho. I've been a Christian for a long time, Eu tenho sido cristão por muitos anos and I keep trying to do things on my own. e eu continuo tentando fazer coisas sozinho. It's my human nature. Porque é a minha natureza humana que me guia isso. So there's this tug of war. Então existe essa tensão, essa luta dentro de mim. But when we say, I'm not going to do the things of the world, I'm Mas- not going to listen to the philosophies of this world, Mas quando nós dizemos nós não vamos ouvir a filosofia desse mundo ou fazer as coisas do jeito que o mundo faz, I'm going to look to the Word of God eu quero buscar, olhar para a palavra de Deus. and allow the work of the Holy Spirit E eu quero deixar que a obra do Espírito Santo to move in my life, se mova na minha vida. is when you begin to experience E é só então que você começa a the experimentar abundant life Jesus came to give. essa vida abundante que Jesus veio nos dar. Amen? Amém? Let's pray. Vamos orar. Father, thank you. Pai, obrigado. I pray for this church tonight. Eu oro por essa igreja hoje à noite. I pray for any of us that are here tonight Eu oro por todos nós que estamos aqui essa noite, that are absent of the power of the Holy Spirit. que está sentindo falta do poder do Espírito Santo. And I pray right this moment, Lord, E eu oro nesse momento, Senhor, that your Holy Spirit would fill their hearts, que o teu Espírito Santo encha os nossos corações novamente, that they would feel your presence, que eles sintam a tua presença, that they would feel the power, que sintam o poder and they would have the victory over anything that is hindering them from knowing you more. e tenham o poder para vencer qualquer impedimento que esteja os impedindo de te experimentar mais. And we pray these things Nós oramos essas coisas in the name of our Lord and Savior, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Christ. Jesus Cristo. Amen. God bless you Amém. guys. Deus os abençoe, queridos. Obrigado, querido. Obrigado, Senhor. A ti seja a honra.